Senhor Jesus. Privilégio, um prazer estar com os irmãos, ver a igreja tão bonita, tão cheia. E isso é obra do Senhor, reunindo o seu povo nesse lugar para adorar. Nós temos sonhado com um templo novo aqui, né? E não sei se vocês sabem, a gente já tem um desenhado, né, Augusto? Com 3 andares, com uma churrasqueira lá em cima. E se Deus quiser, a gente vai alcançar esse templo que a gente quer que ocupe o terreno todo. Um pouquinho mais adiante, até o fim. E se Deus quiser, será uma bênção isso. Orem por esse desafio, esse plano que está no coração da gente, para que nós possamos alcançar isso. E orem também por liderança na igreja. Um dos aspectos mais difíceis é nós termos líderes na igreja, não é? E nós temos orado por uma liderança que surge aqui na Igreja de Prazeres, que vem aí dos bancos, não é? E se forme num conselho, numa junta diaconal, que conduza esse trabalho adiante para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6 desse texto sagrado, Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Assim nos dizem as Escrituras. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Senhor aplique, irmãos, a sua santa palavra ao nosso coração. O livro de Apocalipse traz consolo, ânimo, traz um desejo da parte do Senhor Jesus, revelado nessa carta que é escrita e transmitida às 7 igrejas da Galácia, de que o seu povo caminhe entendendo os tempos, conhecendo o local em que eles estão e sendo conhecedores das suas próprias lutas, sendo conhecedores de como é o seu próprio coração e de como eles carecem do Senhor. Esse é um texto que é escrito ali no final do 1º século, quando a igreja ela está experimentando agora uma terceira onda de grande perseguição. A primeira perseguição ocorrera ainda em Jerusalém, poucos anos ou poucos dias após a ressurreição do Senhor Jesus e a pregação de Pedro naquela cidade repleta de pessoas, na qual quase 3.000 pessoas se convertem. Os judeus perseguem a igreja, Jerusalém se torna um lugar perigoso para o povo de Deus, eles se espalham dali. Nós nos lembramos de Paulo, que tinha palavras ameaçadoras contra a igreja e que estava junto daqueles que eram os algozes do primeiro mártir, que foi Estevão. A igreja se espalha a partir dali, isso era uma estratégia do Espírito Santo de Deus, não era algo à margem da vontade do Senhor. O Senhor revela nas Escrituras, e vemos hoje, olhando para a história da igreja, como Ele tem domínio e controle de todas as coisas. Era assim no Antigo Testamento, quando o Senhor conduzia os seus servos, foi assim no Novo Testamento, era assim no final do 1º século, quando agora, depois da perseguição em Jerusalém, e depois de uma perseguição que havia ocorrido por volta ali da 5ª e 6ª década depois, no 1º século, quando Nero persegue a igreja também em Roma, agora Diocleciano,
um novo César persegue a igreja no final desse primeiro século, e essa igreja ela está sendo morta, ela está sendo entregue nas arenas, às feras famintas. Os crentes veem os seus filhos sendo mortos antes deles. Eles faziam isso, eles colocavam os filhos à frente para que eles fossem mortos, e os pais tinham que ver isso, porque as feras, quando eram soltas, elas devoravam com mais velocidade suas primeiras presas, e os pais então entregavam os filhos para que eles morressem rápido, e os pais iam depois, e a morte deles era mais lenta, porque eles eram dilacerados, mas não morriam rapidamente, porque as feras elas já haviam se alimentado. Essa era a realidade de uma igreja perseguida, de uma igreja no mundo vil, no mundo mau, no mundo que parecia estar tendo vitória sobre o povo de Deus. É interessante porque os tempos eles avançaram, e nós estamos aí praticamente 2 milênios depois desses episódios e dessa carta ter sido escrita. Eu chamo o livro de Apocalipse de carta, porque ela tem uma introdução de carta, ela é enviada às 7 igrejas como carta, e nós estamos aqui exatamente nos destinatários da carta. O Senhor Jesus, ele dita o texto a João. Esse é um texto sui generis das Escrituras, porque ele não é apenas inspirado, ele é ditado, entende? O Senhor Jesus, assim, ouve e escreve. Escreve o que vê, ou seja, João está ouvindo, e esses episódios de direção às 7 cartas, ou às 7 igrejas, são ditados pelo próprio Senhor Jesus, e ele vai ditando às 7 igrejas, sabendo das particularidades de cada uma delas. Isso traz um consolo àquele povo do primeiro século, àquela igreja, de que o Senhor sabia das suas lutas, eles não estavam passando desapercebidos diante dos olhos do Senhor. Todas as coisas se dão diante da sua face, e o Senhor Jesus mostrava que conhecia as suas virtudes, que conhecia os seus defeitos, que conhecia as suas lutas, que conhecia o momento em que eles viviam, o local em que eles viviam. Ele sabia exatamente do que eles precisavam, e esse é um conceito, uma ideia que precisa estar muito presente na nossa mente, no nosso coração, é que o Senhor, ele nos conhece perfeitamente. Ele conhece a igreja presbiteriana de Prazeres, como ele conhecia a igreja de Sardes, e como ele conhece o seu povo em todos os cantos da terra. Ele sabe do que a sua igreja precisa, ele sabe de como a sua igreja vive, ele sabe de quais são os seus defeitos e quais são as suas virtudes, sem dúvida alguma. E a carta de Sardes, que traz algumas acusações da parte do Senhor, vem com o propósito de que eles despertem, de que eles percebam o tempo que eles vivem, aonde eles vivem, e que eles então se posicionem de maneira que o nome do Senhor seja glorificado e eles mesmos sejam então abençoados. A igreja de Sardes, ela guardava algumas características que eram próprias do seu tempo e próprias da cidade em que ela estava. Havia uma cultura. Irmãos, o fato é que nós somos filhos do nosso tempo e também da geografia na qual nós habitamos. Há uma cultura que nos cerca, uma cultura própria da época. Nós vivemos, por exemplo, num tempo, numa cultura completamente secularizada, talvez muito semelhante à cultura da época de Roma, quando a religião ela era pagã, quando a religião ela era muito ligada à humanidade, ao homem. O próprio Deus adorado pelos romanos era César, desde Augusto, ou César Augusto, aquele sobrinho, não é, de César, o grande, que leva Roma a ser então um império. César agora é chamado de divino, aquele que deve ser adorado. E a igreja, ela anunciava uma notícia, uma pregação contracultural, uma pregação contrária ao seu tempo, uma pregação contrária aos valores romanos, porque ela dizia que só havia um Senhor, só havia um Deus. E a igreja, irmãos, me permita ser politicamente incorreto, mas bíblico, a igreja ela é exclusivista.
Perceba, ele diz que a pregação da igreja é que só há um Senhor, só há um caminho, só há uma salvação, só há um povo. Não tem muitos. Não tem diversidade nesse aspecto. Não há diversos senhores, nem diversos deuses, nem diversos caminhos. Essa era uma mensagem odiada no Antigo Testamento, era uma mensagem odiada no primeiro século, e é uma mensagem odiada hoje ainda. Por isso que a igreja, o Evangelho, o nosso Senhor, não são desejados, amados, pelo mundo que jaz no maligno. Essa cidade, além de ter as características do seu tempo, da cultura, ela também tinha as características regionais. Ela estava no alto monte, ela estava num lugar que eles consideravam por muito tempo como um lugar intransponível. Ela havia sido conquistada apenas 2 vezes. A última vez, de fato, conquistada, ocorrera quando Alexandre o Grande invadiu aquela região. Bom, Alexandre o Grande está entre os maiores vultos e os maiores generais que a história da humanidade já produziu. Ser conquistada por Alexandre o Grande não é bem uma vergonha, porque ali estava um homem extraordinário, um estrategista extraordinário. Não era, de fato, nenhuma desonra para a igreja de Sardes ter sido conquistada por esse grande general. Ela se ergueu depois disso. Sobre o governo macedônio, ela floresce mais uma vez. E não é a mão dos homens que destrói Sardes em definitivo. É um juízo que Deus lança num terremoto. Um terremoto vem sobre aquela cidade, sobre aquela região. Aquela cidade estava numa montanha e ela é completamente destroçada. Ela é completamente destruída. O Senhor estava alertando essa igreja exatamente disso. É que, conquanto essa igreja esteja sobre um monte, ela não estava sobre o monte do Senhor. Conquanto essa igreja fosse uma grande fortaleza, aos olhos humanos intransponível, ela estava diante dos olhos de Deus e ela precisava perceber, reconhecer a sua fragilidade. E esse texto do capítulo 3, essa carta escrita à igreja de Sardes, ela vem nos lembrar exatamente detalhes que precisam estar expostos diante de nós, nessa atmosfera magnífica em que nós muitas vezes nos consideramos tão sustentados ou tão autossustentados, ou que nós imaginamos que as coisas vão muito bem, e em que nós começamos a nos alegrar, e como é bom nos alegrarmos nos tempos de festa, mas não sem perdermos de vista a necessidade de estarmos vigilantes e reconhecidos da nossa necessidade no Senhor. A igreja, durante os séculos, experimentou esse tipo de realidade, de enfrentar grandes lutas e grandes dificuldades, e nesse tempo de lutas e dificuldades experimentar um crescimento extraordinário vindo da parte de Deus. Ao tempo que parece ser inversamente proporcional, os tempos de paz produzem na igreja uma fragilidade. Ela começa a baixar a guarda e então ela é, de alguma forma, levada a uma fragilidade e a queda. Era isso que estava acontecendo agora em Sardes. Conquanto a cidade fosse frágil, a igreja, ela percebia-se com o mesmo espírito daqueles moradores da cidade e julgava-se como intransponível, como uma igreja intocada. E isso é interessante porque das outras cartas que são escritas antes dessa, 4 outras cartas, nós olhamos no capítulo 2, a carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, todas elas sofrem coisas que Sardes não sofre. Essas outras igrejas, elas sofrem com a vã doutrina, a falsa doutrina, que penetra na igreja. Essas outras igrejas, elas sofrem com elementos de fora que afetam a igreja. A igreja de Sardes, não. No texto que lemos, não há contra ela nicolaítas, não é contra ela aqueles que seguem Jezabel, não há contra elas
contra essa igreja falsos mestres. Parece-me que essa era uma igreja doutrinariamente bem estabelecida. Uma igreja que tinha bons líderes, uma igreja que experimentava relativa paz. E o Senhor Jesus alerta o seu povo. E como é bom termos as Sagradas Escrituras, que nos servem constantemente de alerta, nos servem constantemente de lembrança do que nós precisamos. Um primeiro aspecto que observamos, então, e eu quero olhar para o texto, vendo alguns aspectos do próprio texto que nos servirão de direção na nossa curta caminhada nessa noite. O Senhor Jesus, ele diz que João diz que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, quem escreve ou quem dita a carta. É interessante que o final da carta, no verso 6, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que destina a carta é aquele que é o Senhor dos 7 Espíritos de Deus e das 7 estrelas. Ora, são 7 cartas que são escritas. E quando João ele ouve o Senhor ditando e mandando dizer, é aquele que é o Senhor dos 7 Espíritos de Deus, quem manda você escrever e quem destina a carta, ele está dizendo que esse é o próprio Senhor Jesus. Aquele que é o Senhor da igreja, aquele que mantém a igreja avivada, é aquele que, com as múltiplas graças do Espírito Santo, conduz a igreja nos tempos, e 7 Espíritos aponta para a plenitude do Espírito de Deus que é derramado sobre o seu povo. Nós experimentamos a plenitude do Espírito Santo de Deus, irmãos, na medida em que ele foi derramado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, em Pentecostes. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, precisamos dar conta disso na vida que vivemos aqui. Nós precisamos estar atentos para essa realidade, não vivemos como se isto fosse uma coisa qualquer. Já parou para pensar? Nós olhamos para o Antigo Testamento e ali nós observamos um povo que vinha do Egito, rumo à terra prometida, Israel. E você se lembra, na caminhada no deserto, o Senhor se revela àquele povo. O Senhor diz a Moisés, dando detalhes do que ele deveria fazer, de medidas, de materiais construtivos, para que então um tabernáculo, que seria a tenda de Deus, ou a morada de Deus no meio do seu povo, fosse erguido. E Israel se dirigia, Israel se movia, ou Israel parava, na medida que então a presença de Deus se manifestava e a arca ela era montada, ou melhor, a tenda da aliança era montada ou desmontada, o tabernáculo. Deus não habitava nas pessoas, mas Deus intentava habitar no meio do seu povo, e ele então habitava no meio da congregação. Isso é o que dirigia a vida do povo de Deus. Quando a arca era, ou a tenda era montada, a igreja parava, o povo de Deus parava e montava as suas próprias tendas. Quando a tenda era desmontada, então todos se levantavam e desmontavam as suas tendas também e seguiam adiante. A presença de Deus era algo real, visível, profundo. Mas nós olhamos para isso como um tempo tão extraordinário. Você talvez já tenha pensado assim: se eu tivesse vivido naquele tempo e visto Deus se revelando no Monte Sinai, o som das trombetas, buzinas, vozes de anjos e de trovões por 40 anos, eu tenho certeza que eu e você correríamos de medo. Mas talvez você diga assim: mas se eu tivesse visto o mar vermelho se abrir, vê? E eu não tomava mais banho, porque eu ia estar molhadinho com aquela água do Mar Vermelho, passar a pés enxutos, ver as 10 pragas do Egito, ver as muralhas de Jericó caindo depois com Josué. Tantas coisas extraordinárias. E a presença de Deus, Deus presente no meio do povo. Então eu jamais me desviaria da presença do Senhor, eu me manteria muito consciente de que Ele está presente nesse lugar. Irmãos, mas a nossa realidade é muito mais profunda
do que a realidade daquele povo no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque ali Deus habitava numa tenda no meio do povo. Hoje Ele habita em nós. Veja que coisa. Deus habitava numa tenda. Hoje Deus habita em você. Deus habita em mim. E Ele nos tornou uma tenda em que Ele se faz presente. Irmãos, se nós, como igreja, nós não nos movemos, nós não nos dirigimos, nós não somos impactados com o fato de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, se isso não nos constrange, uma tenda é que não vai nos constranger. Concorda comigo? O Senhor, então, Ele diz, eu sou o Senhor dos 7 Espíritos, da plenitude, da completude, que dirijo a igreja em todos os tempos, e eu sou o Senhor que tem as 7 estrelas nas mãos. O capítulo 1 mostra essa imagem, um Senhor que tem as 7 estrelas, e as estrelas representam a liderança da igreja, aqueles que ao longo dos tempos estão anunciando o Evangelho. O próprio Senhor Jesus revela isso a João, no 1º capítulo da carta. Eu não vou voltar por conta do tempo, mas os irmãos podem observar isso depois. Tudo isso aponta para um Senhor que tem domínio, que está presente, um Senhor que tem cuidado do seu povo, um Senhor que tem a última palavra na vida da igreja. Às vezes, nós queremos que a igreja seja como nós queremos que ela seja. Às vezes, os homens agem como se a igreja lhes pertencesse, mas ela não pertence nem a mim, nem a você, nem a um conselho. A igreja, ela pertence exclusivamente ao seu Senhor, ao Senhor Jesus. Ele é quem tem a última palavra. E nós, como povo de Deus, precisamos estar apegados ao fato de que o Evangelho, a palavra de Deus, a lei de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, é ela que nos conduz. Sardes precisava deixar a sua arrogância e entender que não era pelo seu próprio esforço que eles iriam adiante. Não era pela sua estratégia que eles iriam adiante. Não era porque eles eram fortalecidos e porque o espírito do século, com vãs e falsas doutrinas, ensinamentos estranhos, não havia penetrado na igreja, que eles permaneceriam firmes. Irmãos, há um outro perigo. E esse talvez seja um dos perigos que nos avizinhe, ou se avizinhe de nós com maior dificuldade e penetre sem que nós tenhamos muito cuidado. Nós presbiterianos somos conhecidos como crentes que estudam a palavra, crentes que conhecem a doutrina, que são firmes na doutrina, que conhecem muito bem o pacto, conhecem muito bem a revelação de Deus. Deus tem uma irmã, hoje mesmo de manhã ela esteve na igreja, me pediu oração para alguns exames que ela fará amanhã, e ela já está ali com seus 89 anos, fazendo 90 anos no ano que vem, é um dos membros fundadores da Igreja de Boa Viagem. Todo ano ela lê a Bíblia, e ela todo ano me diz, pastor, eu terminei de ler a Bíblia de novo, talvez ela diz lá 30ª vez, não sei o que lá. Nós somos assim, os presbiterianos são desse jeito. Graças a Deus por isso. Isso é bom. Nós devemos ser profundos conhecedores da palavra. Precisamos estar aprofundados nessa doutrina. Precisamos conhecer muito bem a revelação de Deus. Mas nós não podemos esquecer que essa palavra, essa revelação, não é apenas um conhecimento, uma ciência. Ela é a palavra de Deus. E, como diz o texto, quem tem ouvidos, ouça. Muitas vezes nós conhecemos, mas nós não ouvimos. E essa palavra não penetra os nossos sentidos, não toma conta da nossa mente e do nosso coração. E um perigo que se avizinha de nós, então, é uma arrogância teológica que pode tomar conta do nosso coração e nos conduzir a uma frieza espiritual. Você já ouviu brincadeiras do tipo, igreja sorveteriana? Não é? Às vezes faz sentido. Mas nós deveríamos ser os crentes mais fervorosos da face da terra, porque nós conhecemos a doutrina.
A doutrina, ela tem o papel de me conduzir humilhado aos pés do Senhor. Ela tem o papel de me mostrar que eu não me sustento sozinho. A doutrina descortina diante dos meus olhos quem é Deus e quem eu sou. E ela mostra o quão miserável eu sou e quão profundamente necessitado eu sou da graça de Deus. Crentes que conhecem a doutrina profundamente, que leem a palavra profundamente, eles precisam estar quedados, prostrados e humilhados diante do Senhor, porque eles se deparam diante do grandioso Deus dos céus e da terra. O Senhor que nos escolheu quando nós éramos seus inimigos. E nós percebemos que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós abrimos os nossos ouvidos e temos atenção para ouvirmos a voz do Espírito, que nos aconselha a uma série de questões que o texto prossegue nos mostrando, e o verso 1 encerra dizendo que aquela igreja vivia de aparência. O Senhor conhecia suas obras, ela era uma igreja ativa, ela era uma igreja repleta de programações. Ela uma igreja que provavelmente tinha muitas atividades, mas o Senhor dizia assim: olha, conheço tudo que você faz, mas eu sei. Você tem nome de vivo, mas você é morto. Irmãos, lamentavelmente, eu sei que essa não é a realidade da Igreja de Prazeres. Graças ao Senhor, não é a realidade da Igreja de Boa Viagem. Não é a realidade de muitas das boas igrejas que temos na nossa cidade, mas é a realidade de muitas igrejas, repletas de programação, às vezes repletas de pessoas, repletas de atividades, com boa doutrina, mas sem vida. Sem vida. E a vida, ela não é expressada apenas no culto. O culto, ele reflete a vida, sem dúvida alguma, mas a vida reflete o nosso culto também. Ao nos reunirmos aqui, a vida em Cristo, ela é então representada e apresentada no manifesto da igreja. Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e irá voltar. Esse é o nosso manifesto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas esse manifesto, em primeiro lugar, ele alcança o meu e o seu coração. Esse manifesto, em primeiro lugar, evangeliza a minha alma. E a partir de então, eu vivo nesse mundo. Esse culto que nós vivemos, ele nos dirige nos dias que virão. E vivemos de culto em culto, de dia do Senhor em dia do Senhor, aguardando o grande dia. Vivemos cora em Deus, diante dos olhos de Deus. E a vida, ela se manifesta em passos que são dados diante dos olhos do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, reverberando aquilo que Ele diz ao corpo, para que nós, então, vivamos de maneira que Ele seja glorificado. Vocês têm nome de vivos, mas vocês estão mortos. O Senhor poderia dizer isso, e certamente diz isso a muitas igrejas. Mas nós, irmãos, longe de nos tornarmos arrogantes, nós precisamos, então, clamar ao Senhor que nos mantenha vivos, que Ele nos avive. E isso poderá ser visível, poderá ser, de alguma forma, medido na nossa vida pessoal. Uma igreja viva reflete crentes vivos. Uma igreja viva reflete crentes que no meio deste mundo, que jaz no maligno, declaram a vida, que no meio das trevas são luzeiros, que no meio da depravação salgam. Nós podemos nos avaliar pessoalmente, porque na medida que o Senhor diz que essa igreja tem aparência de viva, mas está morta, nós precisamos desconfiar do nosso próprio coração e perguntar: serei eu um morto? Em algum aspecto, sim. Em um aspecto, sim, eu devo ser um morto. Não como o Senhor acusa a igreja de Sardes, mas como Ele fala aos seus discípulos, lá no capítulo 8 de Marcos, como Ele diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E o Senhor, então, nos conduz a caminharmos nos seus passos e tomarmos a sua cruz, a o seguirmos, a negarmos a nós mesmos, a sermos obedientes à sua palavra. E nisso nós, então, somos crucificados com Cristo, mas aí nós somos vivificados.
Mas é possível, irmãos, que aparentemente caminhemos em todos os passos que o Senhor nos orienta, a fim de sermos crucificados, mas na hora H fujamos da cruz, e aí é que de fato não temos vida, porque para termos vida, nova vida, vida eterna, precisamos nascer da água e do Espírito, e para isso precisamos morrer antes. E talvez nós fujamos dessa morte para vivermos, e por isso mesmo nós estejamos mortos e não vivos. Então eu preciso olhar para o meu próprio coração e avaliar: serei eu um morto ou serei eu um vivo? E o que vai dar aqui o termômetro para mim e para você é a maneira como eu tenho caminhado dia a dia na presença do Senhor. E o texto prossegue com o Senhor Jesus dando uma série de orientações, e eu quero observar exatamente elas com vocês. No verso 2, o Senhor Jesus dá uma ordem: ser vigilante. No verso 3, o Senhor dá outra ordem: lembra-te. Ele dá outra ordem: guarda-o e arrepende-te. O Senhor vem com imperativos para a igreja. E quando o texto bíblico apresenta verbos tensionados no imperativo, nós precisamos parar e observar. Isso tem força de mandamento. É ordem do Senhor Jesus. Veja, as cartas aqui dirigidas às 7 igrejas são ditadas pelo Senhor Jesus. Alguns querem afirmar que cada carta representa um período da igreja, da história da igreja. Eu não me associo a essa ideia, não concordo com ela. Para mim, todos os tempos, em todas as épocas, contêm as 7 igrejas ao mesmo tempo. E é possível que até uma mesma igreja, num mesmo local, contenha as 7 igrejas ao mesmo tempo. Em pessoas que caminham em aspectos, momentos, estágios diferentes da vida cristã. Portanto, o ideal, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o capítulo 2, eu vou pregar as 7 cartas todas hoje à noite. Seria o ideal, nós observarmos as 7 cartas e provavelmente nós observaríamos que nós nos parecemos com todas elas. Nós teríamos virtudes de umas, dificuldades de outras, e talvez nós nos lembrássemos de algum momento da vida em que caminhamos parecida com uma ou com outra, ou olhamos para outra e desejamos ser como ela. É um retrato da igreja por completo, mas nesse recorte, nós observamos as ordens que Jesus dá a essa igreja: ser vigilante. Havia uma característica nessa igreja, vocês se lembram, ela estava numa cidade intransponível. Essa igreja também não havia sido afetada com a falsa doutrina. Era provável que eles não permanecessem tão vigilantes. Mas, irmãos, hoje de manhã eu dizia no sermão na igreja, quando eu e você fomos convocados, fomos vocacionados, quando o Evangelho raiou na nossa vida e nos transformou, nós fomos arregimentados no exército. Nenhum de nós aqui foi chamado para ficar comendo bolo de chocolate em casa ou assistindo dorama. Nós fomos convocados para uma guerra. Nós fomos chamados por Cristo e fomos enviados como ovelhas a covil de lobos. O Senhor, Ele nos convocou e Ele diz aos seus discípulos, Ele deixa muito claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ao escrever ou a ditar a carta de Sardes, a carta de Apocalipse, Ele não diz à igreja que ela vai passar incólume pelo mundo, muito pelo contrário. O Senhor mostra que o mundo onde a igreja está é um mundo morto e um mundo que jaz no maligno, mas essa igreja precisa ser uma igreja viva em meio aos mortos, e essa igreja ela vai sofrer com o juízo de Deus na terra. Os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas. Crentes serão martirizados, e eles clamarão ao Senhor: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue da terra?
As testemunhas que anunciam o Evangelho serão mortas e os seus corpos ficarão por 3 dias numa praça, até que ressuscitam. Um dragão emergirá e virá contra a igreja querendo devorá-la, mas o Senhor lhe dá asas de águia e a leva para o deserto. O texto de Apocalipse mostra à igreja a realidade. O Senhor não mente para nós. Ele deixa muito claro, sim, vocês estão no campo do adversário, avançados, mas tem algo extraordinário: as portas do inferno não podem prevalecer contra vocês. Coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor nos envia avançados além das fronteiras dos inimigos, ultrapassamos as trincheiras e entramos nesse exército. E a igreja vai conquistando palmo a palmo. Essa igreja do primeiro século viveu isso de maneira extraordinária. Os romanos queriam acabar com a igreja. Diocleciano dizia: eu sou Deus, eu sou César. E o sangue dos crentes manchava o chão das arenas, ou como na época de Nero, iluminava a cidade com os próprios corpos acesos, pregados em postes à noite. E à medida que um crente era morto, tantos outros crentes surgiam naquele império das trevas. A gente pode dizer, quando Roma apagava uma lâmpada, surgiam inúmeras outras. O inferno não prevalece contra a igreja. Essa igreja é viva e ela vai avançando vitoriosamente, mas o Senhor diz: ser vigilante, e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, ser vigilante porque ainda haverá sofrimento. Ser vigilante porque o mundo é vil. Ser vigilante porque esse mundo jaz no maligno. Ser vigilante, não espere coisas boas desse mundo. Não espere que as coisas vão melhorar. Não espere que aqui seja o céu. Vai ter morte. E as suas obras precisam ser íntegras. E eu não tenho achado elas tão íntegras como deveriam ser. Irmãos, quem aqui de nós pode chegar diante do Mestre com mãos limpas e dizer que as suas próprias obras são íntegras? Eu não posso. Se eu fosse chegar diante do Senhor com as minhas mãos, para dizer: Senhor, aqui estão as minhas mãos limpas, eu estaria mentindo. As minhas obras, certamente elas não são obras que agradam ao Senhor. E essa vigilância deve nos lembrar do lugar em que devemos estar. Avançados no campo do inimigo, nós não avançamos com as nossas próprias forças ou a nossa própria obra. Nós nos refugiamos na obra de Cristo, que avançou sozinho no campo do adversário e que foi morto nesse campo, mas que ressuscitou, transtornando o inferno e as trevas, transtornando o mundo e os seus inimigos que não compreendem a vida. O diabo foi posto aos pés de Cristo. A morte foi escravizada pelo poder da vida. E é nessa obra do Senhor Jesus que nós nos refugiamos. Precisamos ser vigilantes para que não saiamos de trás da cruz. Precisamos ser vigilantes para que não nos arroguemos, achando que não precisamos de estar com os joelhos tão dobrados, que não precisamos tanto de oração e clamor ao Senhor. Percebe que constantemente nós acabamos nos acomodando e nós só oramos e reconhecemos a nossa necessidade de Cristo quando as coisas elas estão completamente desgovernadas. Quando, na realidade, eu e você precisamos de Cristo para respirarmos, para que os nossos corpos funcionem, para chegarmos em casa hoje à noite. Recentemente eu fiz um mapa cardiológico, e aquele que você dorme, né, com aquele negócio.
Eu achei tão interessante que às 3 e tanta da manhã eu tive um pico de pressão que foi a 16/10. Podia morrer dormindo, não era bom? Ia ser como lá em Caruaru, né? Quando ele acordou, ele estava morto. Eu sei, o problema de eu ir não é eu ir, o problema de eu ir é quem fica. Vocês vão chorar muito e eu fico com dó de vocês. Por isso que eu não vou. Veja, irmãos, eu quero dizer com isso é que nós não damos conta dos nossos batimentos cardíacos, nem da nossa pressão arterial. Alguns de nós aqui provavelmente têm apneia do sono e nem sabem. Que é algo que mata, sabia? E só o Senhor nos mantém vivos. Irmãos, a vida é tão perigosa. E a nossa vigilância, ela só pode se dirigir num aspecto. Porque nós não temos como vigiar os batimentos cardíacos, não temos como vigiar as células do nosso corpo, nem temos como vigiar o mundo, como ele funciona. Nós temos que vigiar e podemos vigiar onde o nosso coração está posto. E o nosso coração, ele precisa estar humilhado aos pés do Senhor. Um outro aspecto, a ordem do Senhor, em primeiro lugar, para que você vigie na palavra, que eu e você precisamos nos lembrar do que temos recebido e do que temos ouvido. Eu e você temos recebido muito e ouvido muito. Temos recebido o Evangelho, temos recebido a Palavra de Deus, temos recebido um tesouro inesgotável. Nós temos ouvido graciosamente o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração. Mas percebe como nossa memória ela é fraca? Nós costumamos nos esquecer. Nós costumamos deixar isso de lado. Qual foi o sermão mesmo domingo passado? Alguém sabe me dizer o texto? É possível que nem eu, nem o pastor Augusto nos lembremos. É possível que ouçamos a palavra de Deus, e isso acontece em muitos casos. E ao atravessarmos a porta, ela não faça nenhum sentido prático para a vida da gente. Ela não conduza os meus passos, o meu caminhar, a minha vida em casa ou no mundo. Nós precisamos nos lembrar e continuar lembrando. Lembrar e não nos esquecermos. Irmos adiante nessa lembrança. Irmos adiante naquilo que o Senhor nos diz e não ouvirmos nada mais do que isso. O mundo tem muitos conselhos e muitas vozes e nós damos ouvidos, às vezes, àquilo que não vem de Deus. Damos ouvidos à cultura, damos ouvidos ao nosso tempo, damos ouvidos ao secularismo, alguns dão ouvidos à ciência. O povo de Deus dá ouvidos à voz do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra-te. Irmãos, nós precisamos nos lembrar da obra de Cristo. Nós precisamos nos lembrar da caminhada do povo de Deus. Nós precisamos nos lembrar da sã doutrina. Nós precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus e quem nós somos. E isso é algo que precisa estar diante dos nossos olhos constantemente. Nós somos meio que portadores espirituais de Alzheimer. Nós temos a memória recente esquecida. Nós nos esquecemos dos feitos de Deus. Nós costumamos não celebrar aquilo que Ele fez. E a palavra de Deus é tão interessante. E em Provérbios diz, não remova os marcos antigos. Os marcos têm o propósito de nos fazer lembrar. A cada acontecimento, o povo de Deus erguia um marco para se lembrar. E nós precisamos erguer marcos para nos lembrarmos a cada dia. E muitos são os marcos para nos lembrarmos. E o Senhor, Ele prossegue, então, dizendo o que você recebeu. Guarda-o. Você se lembra do salmista dizendo, no próprio Salmo 119, como ele age com a lei de Deus? Escondi a tua lei no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus envolve nós entesourarmos isso. Nós guardamos algo que é importante.
Eu não sei se você dessa época, imagino que sim, se você morou em casa ou mora em casa, talvez você ainda faça isso. Quando alguém viajava, as coisas de valor... naquela época, vamos ser sinceros, a gente queria comprar um videocassete. Os mais novos não sabem nem o que é isso, é uma peça de museu, tá? Videocassete a gente comprava, sabe no quê? No consórcio. A gente passava 2 anos pagando para ter um videocassete. Vocês lembram disso? Quem aqui participou de consórcio? E quando viajava, lembra o que a gente fazia com o videocassete, Nozé? A gente desmontava ele e escondia. Botava embaixo da cama. Tinha gente que colocava dentro do forno. Tinha um telefone sem fio, que era caro. Tirava da tomada e escondia dentro de um pote de arroz. Alguém já fez esse tipo de coisa aqui? Bom, vai declarar a idade. Né? Era desse jeito. Aquelas eram coisas caras, difíceis de se ter. E nós escondíamos, não era? Como se o ladrão não fizesse a mesma coisa em casa e ele não fosse exatamente ao local onde a gente tinha colocado essas coisas. A gente guarda o que é importante, a gente guarda o que é caro. A gente tem coisas que são difíceis. Uma certa amiga foi lá em casa, depois de uma mudança, e jogou um monte de xícaras minhas e copos fora, né? E depois eu fico querendo beber água. E é o seguinte, gente, pobre gosta de beber água em copo de requeijão. E não tem mais um copo de requeijão em casa para beber água. Aí tem uns copos bonitos, eu fico com tanta dó de beber neles. Fico com tanta dó. A gente guarda coisas que precisam ser importantes. Mas a gente pode pensar uma coisa aqui. Nós vivemos um tempo de acumulação, né? Já viu aqueles programas acumuladores? Tem gente que não consegue jogar fora caixa de pizza. Tem gente que não consegue jogar fora garrafa de Coca-Cola. Tem gente que não consegue jogar fora potinho de margarina. Bom, eu sei, Tupperware é cara e isso vira Tupperware. Né? Mas a gente guarda muito lixo. Nós ocupamos a nossa vida com muita coisa que não é tesouro, que não vale nada. E o Senhor está dizendo assim, guarda aquilo que você recebeu e aquilo que você ouviu. E Ele está falando da palavra. Às vezes, irmãos, nós estamos ocupando o lugar da palavra com outras coisas e nós precisamos nos despojar disso para guardarmos o que é verdadeiro, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Do que eu e você precisamos nos despojar como igreja. Quanto mais nos despojarmos, mais vida teremos. É exatamente assim que nós caminhamos diante do Senhor. Conversando com algumas pessoas em aconselhamento bíblico, elas trazem lutas da vida. Eu costumo ilustrar a caminhada delas com a caminhada de cristão, um peregrino, que carregava um grande fardo, mas quando ele chega ao monte onde a cruz está, ele tira o fardo e ele coloca ao pé da cruz. Irmãos, carregamos lixo que pesa, coisas sem valor, que nos trazem desgaste. E nós precisamos abrir mão disso, talvez coisas que nos tenham sido ditas, que tenhamos aprendido, que os nossos pais tenham nos ensinado, mas nós precisamos dar ouvidos de fato, receber, ouvir e guardar aquilo que vem de Deus. E Ele dá, então, um último ensino imperativo: arrepende-te. Isso está no imperativo que descreve uma ação definida, é um tempo grego chamado auristo. E ele, então, está dizendo isso precisa ser uma ação que conduza a sua vida por completo. O arrependimento que foi gerado em nosso coração pela obra de Cristo, que nos vivificou e nos levou a percebermos a necessidade que tínhamos do Salvador, deve conduzir a nossa vida para o resto da nossa existência. Na vida cristã, deve, irmãos, haver um momento que dirige todos os outros. Um momento que é um divisor de águas para nós.
um momento que nos marca e que muda quem nós somos. Esse é o novo nascimento e o momento do arrependimento diante do Senhor, e isso destina todo o resto da nossa vida. Quando deixamos de trilhar por um caminho falso e andamos num novo e vivo caminho. E o Senhor nos alerta que esses que foram chamados pelo Senhor precisam caminhar em arrependimento, porque a urgência é grande. O apóstolo Paulo nos exorta no capítulo 4 da sua carta aos Efésios a remirmos o tempo, a despertarmos. Desperta, ó tu que dormes. E ele ordena que façamos a remissão do tempo, ou seja, venhamos a dar o devido valor a ele, aproveitando-o ao máximo numa vida de arrependimento que nos conduz aos pés do Senhor. E o Senhor diz, olha, eu virei como um ladrão. Nós sabemos disso. O Senhor, ele diz isso nos evangelhos, que ele virá sem aviso, que ele virá de madrugada, que ele virá como um ladrão. O ladrão não manda um WhatsApp dizendo, vou lhe visitar a tal hora da madrugada. Não, ele chega. E nós precisamos estar preparados. O Senhor Jesus, ele vem sem aviso, ele pode chegar hoje, ele pode chegar nessa madrugada. E o que ocupa o lugar do tesouro no nosso coração, o que ocupa a nossa vida, de que maneira caminhamos. Uma igreja viva se conduz num mundo morto, vigilante, lembrando, guardando e arrependido da sua vida passada e constantemente se arrependendo dos seus pecados, vivendo diante do Senhor em santidade de vida, irmãos. A vinda de Cristo, ela envolve julgamentos temporais e um julgamento definitivo. Cristo está vindo porque o julgamento temporal é visível. O mundo que jaz no maligno, ele está sob o juízo de Deus. Não vê quem não quer. O mundo está sob um julgamento. E o que precisa mais acontecer? O Senhor, ele está contando o número dos eleitos, e eu não sei, mas acho que esse número está já se completando. E nós precisamos caminhar, entendendo que em breve ele virá. E caminhando assim, nós nos santificamos e seremos então transformados. E isso é o resultado de uma vida piedosa, de uma vida de fidelidade. Lutamos para sermos santos, ao passo que entendemos que é o Espírito, ou o Senhor dos sete Espíritos, quem nos santifica, por meio daquilo que Ele nos entrega, e que nós precisamos ouvir, e que nós precisamos guardar. Paulo, ele reflete, ou ele entende esse aspecto que é revelado pelo Senhor Jesus à igreja de Sardes, no texto de Romanos, no capítulo 6, quando ele aponta aquilo que acontece conosco e como nós precisamos caminhar, tendo sido impactados, tendo ouvido e recebido a lei de Deus. O nosso coração é grato, e o verso 17 do capítulo 6 de Romanos diz que, dando graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, nós viemos a obedecer de coração a forma do que nós temos ouvido, a doutrina. E isso nos libertou do pecado e nos transformou em escravos da justiça. Não há outro adjetivo para nós. Há um Senhor e há os seus servos, os seus súditos. Só há uma forma de sermos vivos, é termos o Senhor vivo como aquele que conduz e tem autoridade sobre a nossa vida, por quem vivemos e por quem haveremos de morrer. Fora disso, irmãos, nós estaremos mortos na nossa caminhada. E nós precisamos, então, diante disso tudo, olhar para o Senhor Jesus e imaginar aquilo que virá, tendo como base as suas promessas. E ele diz, querendo agora animar o povo de Deus: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas,
e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Para imaginar isso. Você chegando naquele grande dia, e milhares e milhares e milhares e milhares de servos e de servas do Senhor. E o Senhor ecoando do trono a sua doce voz, chamando o teu nome e dizendo: esse é meu servo. Ele foi fiel, ele foi vigilante, ele se lembrou, ele guardou e ele viveu uma vida de arrependimento diante de mim. É essa promessa que isso deve gerar no nosso coração. Como devemos nos portar aqui? Irmãos, não há outra voz que o nosso coração deva desejar ouvir, senão a voz de Cristo. Essa voz deve ser extraordinária. Essa voz deve conduzir os nossos sentidos, e ela já é ouvida por meio do Espírito. Mas nós a ouviremos com os nossos ouvidos, e não apenas com o nosso coração. Nós ouviremos o Senhor nos chamando. Irmãos, a mensagem para a igreja de Sardes nos adverte que uma igreja pode ser cheia de atividades, uma igreja pode ser cheia de pessoas, uma igreja pode ser muito bonita, mas uma igreja, ela é formada por pessoas, por pedras vivas no edifício espiritual. Pedras que são vigilantes, que lembram, que recebem e guardam aquilo que recebem e ouvem, e que se conduzem a partir do reconhecimento da santidade de Cristo, se arrependendo dos seus próprios pecados. Como servos do Senhor, precisamos caminhar assim. De outra sorte, nós seremos mortos no mundo morto. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza como remanescentes fiéis, irmãos. O Senhor, Ele diz assim, em tudo o que Ele diz à igreja de Sardes, Ele diz que há aqueles que estão no meio dessa igreja que não se contaminaram. Que nós, no tempo vil que nós vivemos, possamos não nos contaminar, mas caminhar com vestes alvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Amém. Vamos entoar um cântico de adoração ao Senhor. Adore-o, bendiga-o. Vamos ficar em pé e vamos louvá-lo.